Salve, salve, galera! Estamos aqui em mais um ESAG Podcast. Eu sou o Lucas Limberti, professor de literatura e coordenador do ESAG Medicina, tocando aqui mais um podcast que tem sempre aqui uma história interessante para você que está acompanhando, escutando, assistindo a gente. Aí a gente sempre traz especialistas, alunos aprovados e histórias inspiradoras para você que tem esse sonho de passar em medicina. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, que é o Sandro. Fala, Sandro. Bom, Lucas, beleza? Sandro Vimer Valentim Júnior. Ele é professor de História, coordenador da unidade ESAG Medicina de Campinas, tem mestrado também, formado pela Unicamp, que aliás é o nosso papo aqui de hoje, né? Tem um mestrado em História e Cultura da Cidade, é autor de material, elaborador da Olimpíada Nacional de História. Nós não estamos falando com qualquer pessoa aqui, né, Sandro? É isso, Lucas. É formado na melhor do Brasil, eu sou puxa-saco da Unicamp. Tenho várias tretas, várias brigas, inclusive com a minha irmã, que é formada pela USP. Acho que você também, né? Olha, eu já passei por essas tretinhas aí. Eu fui fazer a apresentação no seminário na Unicamp e eu percebi que as pessoas tinham essa treta, inclusive na banca. Eu falei, gente, eu não estou aqui para tretar. Olha a minha bibliografia. De fato, eu não concordo com essa briga. Eu adoro a Unicamp também. Eu não sou aquele uspiano chato. E coloquei muitos professores da Unicamp na minha bibliografia para mostrar para eles que a briga não tem nada a ver. Vamos acabar com essa briga. Fazer as bases com a minha são irmã. as duas melhores universidades do Brasil, mas hoje nós estamos aqui para falar da prova da Unicamp. Então você que quer passar na Unicamp, quer passar no vestibular de medicina da Unicamp, nós estamos com um especialista aqui na prova que vai dar todas as dicas e mostrar o caminho das pedras. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, tem alguma pergunta assim? A minha primeira pergunta é: o aluno que vai fazer a prova da Unicamp, a primeira grande dica, assim, como é que é essa prova? Como é que é essa estrutura? Como é que ela está dividida, né? Questões, como é que o aluno se prepara para ela? Beleza. A Unicamp, assim como a USP, tem uma prova pensada em duas fases, o Nesp também. Sempre foi assim, mas aqui é a parte que a gente expõe a nossa idade, né? Lá, uns bons tempos atrás, uns bons anos atrás, a Unicamp tinha duas fases dissertativas, isso afugentava muito as pessoas, redação na primeira fase, enfim. Mas isso veio mudando ao longo dos anos e, mais recentemente, a gente teve uma mudança mais significativa por conta da pandemia, que é a primeira fase com 72 questões. Múltipla escolha. Múltipla escolha, exato. Questões objetivas, 72 questões, e não são 5 alternativas, não é letra A, B, C, D e E, apenas 4, letra A, B, C e D, o que torna uma prova diferente para os alunos. Muitos falam que é uma prova com mais tempo, que eles encontram mais tranquilidade para fazer essa prova de primeira fase. Nessa prova de primeira fase, a gente tem a cobrança aí dos conteúdos de todas as disciplinas, questões de português, literatura, tem de inglês também, matemática. Essas duas somadas aí, 24 questões, são 12 de língua portuguesa, literatura e 12 de matemática. E aí depois as outras disciplinas com 8 questões. Entra história, geografia, entra física, química, biologia. E o que é importante dizer é que a Unicamp começou no vestibular para 2020. Isso, vestibular de 2020. A Unicamp fez uma grande mudança ali na segunda fase, porque até o vestibular de 2019 todo mundo fazia todas as disciplinas na segunda fase. E aí em 2020 isso muda. E aí tem um rearranjo. Então, hoje a Unicamp entende que, por exemplo, filosofia ela entra associada com a história, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E que a sociologia entra associada à geografia, na primeira e na segunda fase. Então, quando a gente fala de 8 questões de história, a gente está pensando 8 questões de história e filosofia. 8 questões de geografia são 8 questões de geografia e sociologia. E aí a segunda fase é a fase dissertativa, com a redação. A gente tem um primeiro dia com português, eles chamam língua portuguesa e literatura de língua portuguesa. E as provas interdisciplinares, no primeiro dia, além de português e redação, tem a interdisciplinar em inglês, depois a interdisciplinar das ciências da natureza, que aí são questões que mexem com química, física, principalmente, 2 questões. E aí no segundo dia a gente tem de novo as interdisciplinares, mas agora com ciências humanas, a parte de matemática, que é comum para todo mundo, e as específicas da medicina, que aí acaba sendo biologia e química. São questões sempre dissertativas nos 2 dias da segunda fase. Essa questão, só voltando ali ao A, B, C e D, né? Isso torna as alternativas mais robustas, né? Pelo menos no meu caso é literatura, mas eu vejo que em humanas de forma geral, diferente, sei lá, quem vai prestar os vestibulares da VUNESP, né? Que você tem uma coisa bem conteudista, uma
alternativa mais sucinta ali, não, você tem uma alternativa mais robusta. Sim. Para quem vai chutar, que não é o caso de vocês vestibulandos de medicina, né? Vocês não chutam porque a gente passa por todos os conteúdos. É engraçado, os alunos falam, professor, você acertou o que caiu na prova. A gente falou tudo, né? Então, assim, tem que dar uma atenção especial, tem que ter... Eu acho que a prova da Unicamp é uma prova muito focada na questão da interpretação de texto, né? Então, se você puder organizar um percurso de resolução, sabe aquela coisa, começar pelo enunciado, circula o comando de questão, antes de ler, no caso de textos propostos, ler quem escreveu, que ano que aquilo foi feito, para ir para o texto já na primeira leitura buscando a resposta, para finalmente ir para as alternativas. Eu acho que é um caminho de resolução importante, pensando aí, né, em dicas para você resolver as questões da Unicamp, sobretudo por conta dessa particularidade de textos robustos e alternativas robustas. Sim, aí, sim, né? Com certeza. Bom, beleza. Aí vamos pensando mais nessas particularidades. Então, a Unicamp, depois da pandemia, ela muda, e se você vai prestar, você tem que ter atenção a esse tipo de mudança. Tem mais alguma coisa de mudança? Tem mais alguma novidade? Para esse ano, a mudança é o dia que as interdisciplinares aparecem, porque até o ano passado, as interdisciplinares de ciências humanas e ciências da natureza, elas eram no mesmo dia, no segundo dia. Aí, para esse ano, teve essa mudança. Então, em um dia aparece ciências da natureza e no outro dia, ciências humanas. E todo mundo faz as questões de interdisciplinares. É bom lembrar disso, né? A Unicamp, ela tem muito dessa pegada aí de olhar para os vestibulandos, para quem está inscrito e fazendo a seleção, buscando reconhecer esses alunos que têm um domínio global dos conteúdos, né? Não só ficar limitado, específico àquilo que é da própria área, no caso da medicina, a química e a biologia. Entendi. E para a segunda fase, que é o caso dos nossos... que vão fazer essa segunda fase. Vocês vão fazer a segunda fase. Tem a benção aqui dos tios já. Você tem aí 2 dias. Né? 2 dias. 2 dias. Então, organizar a tua cabeça para esses 2 dias e lembrar, né, gente? Então, você tem ali 8 questões de português. Até anotei isso porque é importante. 2 questões interdisciplinares de ciências humanas. Não, desculpa. No primeiro dia, vamos lá. 8 questões de português e literatura. Isso. 2 questões de ciências humanas e ciências naturais em inglês. Isso. Certo? Que acho que é uma coisa muito interessante. A Unicamp é sempre muito inovadora, né? Depois a gente vai falar da lista de literatura das obras aqui. Sim. Você trabalhar você cobrar ciência, você cobrar, né, enfim, outras disciplinas em inglês é uma forma de ver se o aluno está E isso acaba assustando muita gente, porque, nossa, mas como que eu vou responder? Não é responder em inglês, isso é uma primeira coisa que tem que tranquilizar. E geralmente são textos, inclusive de outros suportes, assim. Então vem um gráfico, vem um infográfico, vem alguma coisa que precisa de uma leitura que vocês acabam treinando no cotidiano dos estudos, na preparação, de entrar em contato com essas mídias diferentes. E são textos que vão pedir isso, a interpretação, a capacidade de entender ali e relacionar as informações. Não, então, assim, anota aí, gente, não precisa responder em inglês, tudo bem? Então, ali dá o inglês muito nesse caráter da interpretação, que eu acho que é um ponto que a gente podia tocar. A Unicamp cobra muito você ser bom em interpretação de texto. Sim. E para interpretar um texto, né, gente, seja de qualquer disciplina, é sempre muita atenção, muita percepção. Então veja sempre o que o texto está dizendo, o que o texto quer dizer, que eu acho que é a grande dificuldade da maioria das pessoas, né? Então, o texto diz o que o texto quer dizer, o que é pressuposto, o que está subentendido ali, que é uma forma de você lidar bem, sobretudo quando se tratam dessas questões interdisciplinares que cada vez mais são tendência na Unicamp, não só nesse caso de inglês, mas em outras disciplinas também, né? Sim, com certeza. Tá, então ainda não fechamos o primeiro dia da segunda fase porque vem ela, a redação. E a redação? A redação, ela também é uma grande, assim, do meu ponto de vista, uma grande inovação que a Unicamp veio fazendo nos últimos anos, né? É uma prova que a gente costuma dizer, uma prova de comandos. O aluno... Tem muita gente que se assusta, mas eu não sei o que é, eu não sei o que é uma carta do leitor, eu não sei o que é uma carta ao leitor, eu não sei o que é um diário, eu não sei o que é um podcast, enfim. Podcast é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas, na verdade, na hora da prova, o lance é ler, porque o que vai ser avaliado pela banca da Unicamp é a capacidade aí do concorrente, do vestibulando, de atender aos comandos. A proposta temática é o primeiro aspecto que é avaliado, então saber ali cumprir com os checkzinhos que a Unicamp coloca, saber construir bem o gênero, então a situação em que está acontecendo. Então, geralmente vai ser assim,
Imagine que você é um aluno do ensino médio, aí você está fazendo um texto que vai ser lido para os seus amigos. Então, vai ser uma forma de lidar com o texto, com a informação. Se você for, então, um leitor de um jornal, e você vai responder a alguém que escreveu. Se for alguém, tipo, amigo seu, você responde de uma forma. Se for uma autoridade, se for alguma coisa, uma pessoa importante, você tem que mudar a forma como você coloca. Então, esses 2 pontos na avaliação da Unicamp são muito importantes. É responder bem a proposta temática, cumprir os comandos, construir bem o gênero. E aí a parte nossa de preparação do cursinho é colocar vocês em contato com os gêneros que apareceram, explicar como que funciona, porque dá aquela segurança. Mas se aparecer um gênero que ninguém estava esperando, não é a hora do desespero, é ler com calma. Quem que está falando, para quem que está sendo dito, onde que vai ser publicado esse texto, né? É um post que você vai colocar num fórum que já aconteceu em anos anteriores. Ou então é um textão que vocês vão fazer no Facebook. Ou então é um texto de base para o podcast. Tudo isso é dado pela Unicamp. E aí o que eles cobram de vocês é a capacidade de leitura crítica da coletânea, dos textos lá que eles colocam junto, né? Conseguir extrapolar aqueles textos. Aí é a hora que a gente tem que falar com cuidado, né? Não é extrapolar e falar o que quiser, mas é extrapolar e falar dentro ali daquela linha que os textos estão deixando em evidência. Porque por isso a fuga do tema zera a redação. Né? E aí a parte da interpretação é muito importante também, é entender exatamente o que aqueles textos estão te dizendo. Né? Então... O que eu acho muito legal assim, da Unicamp é isso, né? Os vestibulares mais tradicionais, você vai ter na redação o quê? O texto dissertativo argumentativo, ponto. Sim. Ou uma ou outra variação. Não, a Unicamp vem com os gêneros. Então essa questão acho que talvez a grande dica tá estudando para a Unicamp. Tem que dar uma olhada naquilo que ela colocou no edital, que aliás é uma outra coisa que eu queria comentar. Né? A gente vai prestar um vestibular. O vestibular é uma prova que é feita para peneirar ali uma quantidade de vagas, né, que não é igual à quantidade de candidatos. Então você tem menos vagas do que candidatos e para isso você tem um jogo. E tem regra, e eles oferecem essa regra e eu vejo que muitos alunos não leem os editais. Às vezes ali no edital, cara, você vai ganhar uns 3, 4, 5 pontos, e vocês sabem que para um vestibular de medicina, 1 ponto tira quantas pessoas da sua frente, Sim. sobretudo falando de Unicamp. Né? Então eu gosto muito dessa coisa dos gêneros e dessa multiplicidade. Isso é muito inovador, talvez seja um dos únicos vestibulares do país que vai trazer ali uma proposta de redação que pode aparecer uma carta, pode aparecer um podcast, pode aparecer, enfim, a própria dissertação Sim. tradicional também. Então, assim, você precisa fazer esse mapeamento, né? O Sandro colocou aqui para vocês essas possibilidades de gênero, treinar a estrutura do gênero, tudo Sim. bem? Porque desde do foco narrativo, desde da forma como você vai conduzir a linha de raciocínio, né? E lembrar que a Unicamp é muito crítica. Sim. Portanto, desenvolver um pensamento crítico a partir daquilo é fundamental. Questões sociais, questões coletivas, aspectos econômicos, como você vai inserir conhecimentos de mundo ali dentro da proposta de cada gênero. Lembra que cada gênero ele tem um objetivo. Para que serve? Né? Para que serve um podcast? Para que serve uma carta? Para que serve um texto dissertativo argumentativo? Então, acho que a redação é um ponto nevrálgico, é um ponto central, então tem que dar uma atenção especial. Sim. E eu acho massa do que você colocou agora no fim, né? Que a gente pega assim, as dissertações. Isso foi uma colega que trabalha comigo há muitos anos que disse. A dissertação, geralmente do vestibular, é uma dissertação de um autor que não existe para um leitor que não existe, e você tem que cumprir ali aquela estrutura que nunca mais a gente reproduz quando entra na universidade. Agora, os textos da Unicamp, quando eles vêm com essa pegada de textos mais reais, textos que estão ali circulando, que muitas vezes a gente lê no nosso cotidiano, isso dá uma tranquilidade com relação a como desenvolver. É uma redação que vale até 12 pontos, tem uma grade que é uma grade muito detalhada também. E a Unicamp tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que ela é super aberta com relação a todo o processo. Então, o edital, tem o manual do candidato, que aí vocês conseguem ler o edital bonitinho, bem diagramado, com todas as imagens bonitinhas. E aí tem também a parte que eles divulgam as respostas esperadas, fazem a publicação das redações selecionadas. Aí a parte que eu me gabo, né? A gente tem vários alunos que são publicados na Unicamp. Então tem a parte que é muito boa da Unicamp mesmo, de estar em contato com quem está prestando a prova. E agora, recentemente, fez simulados, né? Que eles oferecem a possibilidade de vocês montarem simulados com questões da Unicamp. Mas eu coloquei... Outro dia eu falei lá em Campinas para um pessoal que eu coloquei os bois na frente do carro. Aí ficaram olhando para minha cara assim. Eu falei, não, eu errei, né? Eu coloquei o carro na frente dos bois.
Fiz isso agora de novo porque tinha que falar do segundo dia ainda, né? Eu fiquei empolgado falando de outras coisas. Não, tudo bem, é porque a gente está no primeiro dia, para você que está acompanhando nosso site, que a gente vai... Fluxo de consciência. Fluxo. Mas vamos lá, para organizar nossa linha de raciocínio. Estamos falando do primeiro dia da segunda fase, pensando que você, aluno ESAG, já vai passar na segunda fase, e você que não é aluno ESAG, venha fazer ESAG, porque aqui você já percebeu que a gente está trabalhando com aluno profissional. A gente costuma dizer que aqui no ESAG a gente trabalha com aluno de alta performance. Exato. E a gente precisa trabalhar todos esses aspectos e esmiuçar a prova é fundamental, né? Beleza. Redação é muito importante. Bora para o segundo dia. Segundo dia, o que o aluno vai encontrar? Interdisciplinares de ciências humanas, que aí são questões de história, filosofia, sociologia e geografia, como eu disse, né? História e filosofia, barra, espaço, outra linha, geografia e sociologia, mas ao mesmo tempo misturadas. Então, teve um ano, por exemplo, que em uma alternativa, sempre duas alternativas, né? As questões dissertativas, letra A e letra B. Em uma alternativa, era uma resposta um pouco mais para geografia, falando de correntes marítimas e tal. E a alternativa era mais para o domínio da história, que aí tinha a ver com o período de escravização dos africanos, quando eles vinham para o Brasil, eram trazidos para o Brasil. Então, tem essa primeira prova, depois a prova de matemática, que aí é comum para todo mundo, a matemática. São 6, né? 6 questões de matemática. E aí depois as questões de biologia e de química, é isso mesmo. Estava só confirmando se eu não estava perdendo aqui. Então, 6 questões de matemática, 2 interdisciplinares de ciências humanas, 2 de ciências da natureza. Natureza foi para o primeiro dia esse ano. Tá, não, beleza. E 12 de específicos, depende do curso escolhido. No caso de medicina, vai para... Biologia e química. Biologia e química. Isso. Tá bom? Fechamos o segundo dia? Fechou o segundo dia, só reforçar, né? Cada questão com 2 alternativas valendo 4 pontos. E é uma coisa que eu falo pro pessoal lá em Campinas, né? E você já disse também no começo, é uma prova que você tem que ficar atento aos comandos, tanto na primeira fase quanto na segunda. Então, se a prova vem e fala assim, cite e explique, você tem que citar e explicar. Se ela fala identifique aspectos no plural, não me coloca coloca mais de um. E lembra sempre, é uma questão que vale 4 pontos. Então, você tem que pensar que a sua resposta, de alguma forma, tem que fazer que você chegue naqueles 4 pontos. Você não vai responder uma pergunta com uma palavra só e esperar que os 4 pontos caiam ali. Então, tem uma coisa também de uma malandragem, assim, de uma esperteza de conhecer. E, como eu disse, isso está dado pela Unicamp, tá no edital, está no manual. Cálculo de nota, tá tudo lá. E é um cálculo bem difícil, inclusive, para fazer da Unicamp. Mas é tudo muito colocado bem às claras por eles. Essa coisa do aluno fazer provas antigas, a gente sempre indica para todos os vestibulares. E a Unicamp que te oferece resolução, resposta esperada, percebe? Ela está te dando uma dica de como você tem que produzir essa resposta, esse texto dissertativo, né? Estou falando texto dissertativo porque a resposta não deixa de ser uma mini redação, porque você precisa defender que você sabe a resposta. Sim. Né? Que é uma coisa importante. Quando a gente está falando da quantidade de questões que vão aparecer na tua prova, é porque você precisa ter uma atenção para gestão de tempo, tá, gente? Isso é uma coisa que para aluno de alta performance, é fundamental. Então, você tem as quantidades de questões já apresentadas, você vai gerir o seu tempo dentro da prova para cada uma dessas questões. Lembra que você começa fazendo por aquelas que você tem mais facilidade, né? E depois você vai para as outras. Eu acho que é um pouco nesse caminho, né? Sim, então, a leitura com atenção dos enunciados, enfim. Dificuldade, como é que é? Ela é equilibrada, ela é muito difícil, né? A Unicamp me parece que não é um vestibular só conteudista, Não. ela preza muito pela reflexão. Então, proponha reflexões a partir de uma linha de raciocínio técnica ou temática daquilo que você está respondendo. Acho que é por aí, né? Sim. Isso é uma característica da prova da Unicamp mesmo, só que aí a gente tem que fazer aquele marco temporal da pandemia, que, querendo ou não, ele aconteceu. E aí, com a pandemia, isso também foi dado pela Unicamp, o coordenador da Convest, que foi meu professor, inclusive, o Zé Alves, ele veio a público para sinalizar que era uma prova que ela estaria atenta, inclusive, às condições ali da própria educação no contexto de 2020, pandêmico. Mas isso acabou se tornando ainda mais uma característica presente na Unicamp. Ela é uma prova que não vai ser puramente conteudista, tem muito daquilo que você colocou também, alternativas bem desenvolvidas. Para algumas pessoas é difícil, porque parece que cada uma está falando uma coisa, mas sempre vai ter ali os elementos que vão te ajudar a identificar o que é certo e o que é errado a partir daquele comando, daquele texto, daquele contexto que vai aparecer para vocês.
Eu considero a prova da Unicamp uma prova equilibrada. Eu sei que não é uma unanimidade isso, assim, entre alunos e professores. Na parte de ciências humanas, eu gosto muito. É uma prova muito antenada, palavra de tiozão, antenado ultimamente, mas é uma prova que está muito atenta ao que está acontecendo num contexto mais geral. Falando em especial da prova de história, que vocês não fazem no segundo dia, na dissertativa, mas, por exemplo, eles já trouxeram, agora no vestibular 2022, que para quem entrou esse ano, uma questão falando de história na década de 90, uma história do tempo presente. E isso é muito diferente de outras provas que a gente tem, aqui em São Paulo principalmente, que a gente tem uma história um pouco mais consolidada lá, no passado mais remoto, assim, né? Então, traz questões ambientais, é uma prova tanto na parte da geografia quanto na história também, uma reivindicação um pouco dos historiadores de falarem, olha, questão ambiental é uma questão também nossa para a gente discutir, só que isso aparece também nas interdisciplinares, aí como que você vai poder trabalhar química e física e biologia, por exemplo. Pega uma questão ambiental, fala sobre isso, no inglês traz textos sobre meio ambiente, então ela está antenada, ela está percebendo as coisas que estão acontecendo, temas mais gerais, assim, amplos, temas que têm substância, né, para ser discutida. E eu entendo que é uma prova bem equilibrada. Claramente, os deslizes podem acontecer, os erros na mão que a gente acaba falando, né? Errou a mão na hora de montar a questão, enfim. Só que a Unicamp também é uma expectativa assim, que a gente tem. Uma prova tão aberta e tão pensada em diálogo com quem está fazendo a prova, não é uma prova que vai buscar prejudicar os alunos e as alunas que estão prestando. É uma prova que vai buscar o máximo possível entender qual é a condição e a situação em que esses alunos estão chegando no dia da prova, como que eles passaram pelo ano, que eles se prepararam. Então, isso a gente percebe que aparece na prova da Unicamp. Não estou falando que não aparece nas outras. Aí é a parte que, de novo, eu digo, né? Defendo a minha casa até o fim, mas então... Aí a gente tem, de fato, essa característica na Unicamp. Eu sempre gostei dessa parte humana, né? E reflexiva e de contemporaneizar as coisas da Unicamp, né? Que tem muito a ver, por exemplo... E eu vou encaminhar para esse. Não sei se você tinha outras coisas para falar mais dessa estrutura, mas para, por exemplo, a escolha de livros, né, a leitura obrigatória da Unicamp, que é um pouco da minha área, Sim. né? Um pouco não, muito. Da minha... e, por exemplo, tem uma situação que, olha que interessante. A Unicamp foi o primeiro vestibular que escolheu um livro de literatura lusófona, né? Então, apareceu na Unicamp o livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que é um escritor moçambicano. E faz todo sentido que ela comece, que esse tipo de literatura de países que falam português, que não são do Brasil e Portugal, do eixo tradicional, né? Para você pegar, por muitos anos, a FUVEST e a Unicamp falavam só de livro de língua portuguesa, Brasil-Portugal. A Unicamp, ela quebra, então, um pouco esse teto de vidro aí e vai trazer o Mia Couto. Sim. E é muito interessante porque, primeiro, é um fenômeno histórico, né? Não dava para ter literatura porque os caras estavam passando por uma guerra de independência e depois uma guerra civil. Até tinha ali literatura, mas assim, começar a circular um público leitor e isso ultrapassar os limites geográficos do país para circular em leitores lusófonos, isso começa a acontecer. A Unicamp atenta a esse movimento e vai trazer. O curioso é que no ano seguinte vem a FUVEST e fala, opa, também vou colocar literatura lusófona e traz o Pepe Tela, que aí já é angolano, com o livro Mayombe. Bom, essa história já passou, já se consolidou. A lista dos vestibulares tem trazido sempre a figura da literatura lusófona, principalmente africana, de alguns países cuja questão do desenvolvimento cultural / literário tem acontecido bastante, que é Angola e Moçambique, né? Então, para esse momento que nós estamos vivendo, a FUVEST está com Terra Sonâmbula, que acho que foi uma estratégia de trazer um livro que já tinha circulado, sobretudo por uma questão da pandemia, né? Sim. Enfim, vamos trazer um livro que as pessoas já leram, que tem material produzido, que tem questão para o pessoal estudar. E sai o Mayombe na FUVEST e na Unicamp, o que acontece? Ela vai trazer o Niquete, uma história de poligamia lá da Paulina Chiziane, que é uma... que aí sim é talvez mais representativa ainda, porque até então você tinha 2 escritores, homens brancos, né? Tudo bem que eram moçambicanos, filhos de portugueses. Agora não. A Unicamp traz a Paulina Chiziane, que é uma mulher
que é negra, que foi voluntária na Guerra Civil, né, lá junto com a Frelimo, que escreve sobre uma questão feminista, né, então ela está derrubando um passado e não um presente também, se você parar para pensar, super machista e cuja monogamia é uma regra, porém ela é normatizada, né, só que por outro lado, no âmbito informal, os homens, né, contando lá a história do Tony e da Rami, os homens têm outras mulheres, né? E é um levante contra isso. Muito interessante e é legal a Unicamp, derrubei a água aqui, a Unicamp derrubando esses padrões e trazendo a Niket. E aí outra consideração ainda sobre... Bom, comente aí o professor de História, puxa vida. É sensacional. Eu já tive a possibilidade, assim, me dediquei à leitura de algum dos livros, li Niket. E tem essa questão também da diversidade de tipos, né? Eu não sei se é o termo certo aí, né? Mas tem racionais com música. Eu já ia chegar nos racionais, calma. É que eu ia falar que eu lembro quando apareceu sermões. Foi nossa, sermão, como que a gente vai trabalhar sermão? Como assim? Lá, alguns anos atrás, eu fiz uma aula sobre sermões. E depois, assim, que eu terminei a aula, que eu falei, nossa, não é que tem um negócio aqui que é massa, que é bacana. Não, o Sermão do Vieira, eu tenho coleção inteira, cara. Mas eu não leio por uma questão religiosa. Eu leio porque como ele articula a linguagem a fim assim, você quer argumentar e convencer alguém, leia Padre Antônio Vieira, assim, sabe? O cara é o mestre do convencimento, assim. Sim. Devia ser dado aula de Vieira nas faculdades de marketing, sabe? Bom, voltando àquela história de que a Unicamp gosta de trazer uma ideia de pluralidade e isso se aplica, por exemplo, aos gêneros da redação, veja, na lista de obras também, se tem uma marca dessa lista de livros obrigatórios é a pluralidade de gêneros, porque você tem conto, você tem peça, né, você tem romance, você tem disco. Cara, você tem um disco, assim, você tem enfim. E aí entra o jogo da pluralidade, porque um disco não é qualquer disco, né? Precisa é um disco de rap. Né? O que é o rap? A RAP, Rhythm and Poetry. Ou seja, é ritmo e poesia. É uma proposta híbrida, porque a gente está falando da interdisciplinaridade. Aqui nós estamos falando de uma arte híbrida que se mescla entre o texto literário e a música. Sim. E mais do que isso, associado àquele conceito que nós falamos da prova em geral, que é o olhar para a contemporaneidade. Ou seja, o aparecimento dos racionais na década de 90 é olhar para a nossa história recente. Então a Unicamp está querendo que a gente pense sobre isso, trazendo um disco para leitura de literatura, porque sim, é literatura. Né? Sim, com certeza. É tirar da marginalidade, daquilo que a gente construiu historicamente, socialmente como sendo marginal, trazer para uma centralidade de uma discussão acadêmica, que é o que acontece como efeito, né? De trazer para o vestibular, a academia também começa, a universidade começa a pensar sobre e identificar também esse perfil de aluno que a Unicamp está buscando. Né? E é legal que a Unicamp faz isso. Então, por exemplo, o Fernando Pessoa sempre caiu, Fernando Pessoa ortônimo, heterônimo, as poesias. Ela pega e traz um texto dramático, né? Que é, na verdade, um drama estático. Né? Nós estamos falando do marinheiro. Então, quer dizer, olha que interessante, você tem uma peça de teatro estática que é muito lado B, mas que tem tudo a ver com uma proposta do poeta pensando sobre coisas e tal, né? Enfim, vai lá para os primórdios, traz a carta do achamento, Perovage Caminha, né? Que é um movimento que a FUVEST fez também. A FUVEST foi para o início da literatura enquanto escola literária, trazendo os poemas escolhidos do Gregório de Matos. E a Unicamp vai para a carta de achamento, né? Então, assim, marco eurocêntrico do início de uma ideia de Brasil, mas no início a gente em literatura coloca como marco inicial. O que mais? Literaturas, obras... e tem as mudanças para o ano que vem da lista de obras, né? Que mantendo essa pluralidade, sai uma ou outra coisa. Isso é bom que vocês fiquem atentos e atentas também, porque isso é uma coisa que a professora de Campinas fala, né? Se é obra que vai sair da lista, a chance de cair na prova é alta. Porque, enfim... Até falei ontem para uma aluna, né? A gente tem algumas obras, um repertório pequeno de questões, porque caiu uma, duas vezes. Então a gente não consegue também entender muito bem aquilo que a prova está esperando e entendendo como aspecto para ser cobrado. Racionais vai sair, hein? Racionais vai sair, olha a dica aí. Cecília, obrigado pela dica. Você que a professora no Live de Campinas. Um abraço para Cecília, nossa amiga. Ela que falou isso. Ela falou, a chance de cair é alta porque sai da lista. Então, né, tem uma possibilidade aí de aparecer. Bom, beleza, o papo tá bom, mas a gente já precisa ir encaminhando aí, né, gente? Últimas dicas aí. Dicas.
Prestem muita atenção. Ó, pelo amor de Deus, não errem o local de prova, olhem com antecedência, cheguem com antecedência. A Unicamp coloca no manual do candidato 1 hora de antecedência. Respeita. Se a tia tá falando para fazer isso, respeita a tia, a mamãe, como eles colocam nos Mamãe Unicamp. Mamãe Unicamp. Se a mamãe tá falando, segue mamãe. Mamãe dá conselho, a gente obedece, né? Chega com antecedência, leva o documento, eles fazem a identificação lá com o documento. Eu só tenho o RG digital. Tudo bem, leva. Você vai poder mostrar o seu RG digital na hora certa e mantenha a tranquilidade. Descanse antes. É uma prova que demanda leitura, então você precisa estar descansado. Bem alimentado. Bem alimentado. Pode levar comidinha, bebidinha, não tem problema. Presta atenção com o lance de smartwatch, que metade do mundo tem agora, porque eles não aceitam. Tem que ser relógio analógico, no máximo lá embaixo da carteira. Então, leiam com atenção esses comandos daí da prova, tá? E, galera, é isso, assim. Vocês estão na véspera aí da prova. Lembrem-se que vocês se prepararam ao longo de todo o ano para isso e agora é só manter a tranquilidade. Tá difícil, eu sei que o surto vem, ele bate na porta aí, mas é tentar respirar fundo e manter a tranquilidade. E lidar com essa ansiedade. A ansiedade ela vai existir. Então, como é que você lida com ela? Esteja bem alimentado, não coma comidas pesadas, né? Descanse bem antes da prova, saiba exatamente o caminho que você vai fazer, sabe? Você vai de ônibus, você vai de Uber, você vai de carro, o que você vai fazer, quanto tempo você não pode perder, porque isso te deixa menos ansioso. Isso. Separa lá as canetas, né? A caneta preta, mais que uma, né? O lápis, a borracha, a régua. Se você quiser usar aquela opcional, se for levar estojo, leva transparente. Enfim, para você estar bem, com uma roupa confortável, né? E mandar muito bem aí na prova da Unicamp. Nós desejamos sorte para os concorrentes, porque para nós é só boa prova. Boa prova, arrasem muito. Gente, é isso. O papo tá muito bom, mas nosso tempo aí é sempre muito curto. Puxa vida, Sandro, eu agradeço muito a tua presença. O Sandro veio de Campinas aqui, no nosso estúdio aqui em São Paulo. Eu né? agradeço o convite, Lucas. Foi um prazer. É outro papo você conversar com alguém que é de Campinas, que é formado na Unicamp, que é coordenador de unidade, que orienta muitos alunos que querem fazer a Unicamp. Tenho certeza que o papo aqui enriqueceu muito. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a passar no vestibular. Que bom, Lucas, que bom. Boa prova para todo mundo, boa sorte também. É isso aí. Então, pessoal, para quem chegou até aqui, né, dependendo do streaming que você estiver assistindo a gente, compartilha esse link com as pessoas, se inscreve no canal da TV Zag aqui no YouTube, né? Entra nas nossas redes sociais, no Instagram, Zag Medicina aí. Comentem aí no nosso vídeo. É um prazer estar aqui capitaneando essa mesa, sempre com convidados maravilhosos, contando histórias inspiradoras e ajudando as pessoas também tecnicamente. Aí esse é o Exag Medicina podcast Exag Medicina. Eu sou o Lucas Limberti, um beijo no coração de todo mundo, valeu, até a próxima.